Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, Romanos, parte 2. Esse é o 14º vídeo sobre Paulo. Nós vimos que a carta aos Romanos é meio que dividida em vários assuntos de acordo com os capítulos. Dos capítulos 1 até metade do 3, Paulo nos fala sobre a perdição de todos, que todos estão perdidos, somos pecadores, não há nenhum bom, nenhum justo. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele nos fala de como podemos ser justificados, como é que Deus salva os pecadores. Dos capítulos 6 a 8, Paulo nos fala como os salvos devem viver. Dos capítulos 9 a 11, qual é o papel de Israel na redenção? Será que todos serão salvos? Dos capítulos 12 a 15, ele nos fala da convivência de judeus e gentios na igreja, fala sobre dons, comida a ídolos, perdão aos irmãos e do plano missionário dele, que era ir à Espanha passando por Roma. E no capítulo 16, ele saúda a várias pessoas na igreja de Roma. Então, nós vamos ver o capítulo 6 a 8 nesse vídeo. O capítulo 6 é como Cristo nos liberta do pecado. No versículo 1 ele diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele havia falado que quanto maior o pecado, superabundava a graça. Então, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui Paulo quer dizer: nós vamos permanecer no pecado? Claro que não, nós morremos para o pecado, nós vivemos em Cristo, fomos batizados nele e fomos batizados na sua morte, ou seja, morremos assim também como ele morreu. Ele diz que eles não estavam mais sob a lei, que esse era o maior problema com os judeus. Os judeus achavam que a lei era que salvava. O cumprimento da lei dos mandamentos era aquilo que salvava o povo. Mas Paulo vem combatendo isso desde o início das suas viagens missionárias. Ele diz que a lei está gravada no coração. Nós vimos isso na primeira parte dos capítulos 1 e 2, que todo homem já nasce com a lei gravada, ou seja, sabendo já o que é certo e o que é errado, porque isso já está na consciência do homem. No versículo 15, ele diz: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Aqui é como se ele previsse que algum judeu perguntaria isso, e ele mesmo responde: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? Porque eles diziam que Paulo estava ensinando coisas erradas, que ele estava incentivando as pessoas a pecarem, porque estavam debaixo da graça, então eles poderiam pecar, porque aí superabundava a graça. Quanto mais eles pecassem, mais superabundava a graça.
E ele diz: de modo nenhum, não é isso que eu estou ensinando. A lei, ela é boa, ela é santa, ela nos mostra a impossibilidade de cumprir. Se a gente for olhar para a lei, nós vemos que não conseguimos cumpri-la por completo, porque sempre haveremos de cair em alguma coisa. E a palavra exige que ela seja cumprida inteiramente. Se cairmos em um, já pecamos e já estamos sob a condenação de Deus. Mas debaixo da graça, aí sim somos salvos, porque é Deus quem nos justifica e nos perdoa. Isso é obra dele, é a graça dele. No versículo 9, ele diz: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Nós ouvimos falar que Cristo matou a morte, né? Arrancou o aguilhão da morte. Como assim? Cristo morreu, mas a morte não o deteve. Ele foi ressuscitado pelo Pai e a morte não teve mais domínio sobre ele. Então, ele tendo ressuscitado, aqueles que estão em Cristo, que estão batizados com ele, a morte também não terá domínio sobre nós. É claro que isso não será agora, mas ele já derrotou a morte, ele. E quando ele vai derrotar a morte para nós? Quando ele voltar e nós formos ressuscitados e glorificados. Ele já matou a morte. Ela não tem domínio sobre ele, ainda tem sobre nós. Mas na sua segunda vinda, ela morrerá por completo. Cristo obedeceu à lei. Cristo cumpriu toda a lei, ele não pecou. Ele não tinha pecado nele, ele era puro. E por isso, como ele obedeceu à lei, toda a lei, ele cumpriu a lei no nosso lugar, ele era o único que podia cumprir toda a lei sem pecar. Por isso e por ele é que Deus justifica o pecador, porque ele cumpriu toda a lei, ele seria o único homem a ser salvo pela lei, e Deus o ressuscitou, fez dele um nome sobre todo nome, e através dele, daqueles que creem nele, na sua ressurreição, por ele, Deus justifica aquele que é pecador, ou seja, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo diz que a graça, somente a graça, nos liberta do pecado. No versículo 16, ele diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Eu disse no outro vídeo que haviam algumas pessoas que eram pobres e elas podiam se oferecer para a escravidão. Era uma escravidão voluntária. E aqui o que Paulo quer dizer? Que a pessoa pode servir ao pecado ou à justiça. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, vocês se oferecem a quem? Como servos? A obediência a Deus ou a desobediência? Então, ele diz: desse mesmo a quem obedeceis, aquele a quem você obedece, você é servo, seja do pecado para a morte, que são os que estão nas trevas, ou da obediência para a justiça. E Paulo também
agradece porque eles foram salvos. Isso está no versículo 17. Agradece a Deus. Mas vocês, graças à graça e misericórdia do Senhor, já não estão mais nas trevas. É mais ou menos o que ele diz. Porque Deus nos entrega aos desejos ou da carne ou ao Evangelho. Deus entrega ao homem aquilo a que ele quer. Ele mostra o Evangelho, o homem rejeita, e aí Deus fala, bom, então tá bom, você quer continuar no pecado, que seja, e nos entrega. Capítulo 7. No versículo 1 ele diz, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, ou seja, os judeus, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aqui, Paulo faz uma analogia ao casamento. Eu já falei sobre isso em outros vídeos de outras cartas de Paulo, se não me engano, 1 Coríntios. Ele faz essa analogia. A lei é o marido. Esse marido é perfeito. Ele exige perfeição da mulher. Só que a mulher não consegue cumprir a perfeição que o marido quer. Ela queima comida, ela faz coisas erradas, ela estraga a roupa, enfim, ela está sempre errando. Mas o marido é perfeccionista, ele quer tudo certo. Então, não dá certo esse casamento, né? E ela não pode sair desse casamento. Ela tem que continuar nesse casamento enquanto ele vive. Porque senão ela será considerada adúltera se ela procurar outra união, né? Então, como a gente sai de um casamento desse? Porque ela será adúltera se ainda vivendo o marido unir-se com outro homem. E aí como é que a gente resolve isso? Vai matar o marido? Não, a mulher morre. A mulher morre e Paulo diz, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se casar de novo. Só que o marido não morre, o marido é a lei. Então, a mulher somos nós, que nunca fazemos nada perfeito. Mas quando a mulher morre, ou seja, quando nós morremos, já não estamos mais sob a lei. É uma analogia. Aqui Paulo, na verdade, não está falando do casamento, mas ele está fazendo uma analogia, uma equiparação. E ele quer dizer que nós, como a mulher, morremos. E aí sim, se nós morremos, nós podemos ressuscitar para um outro marido, que na verdade é Cristo. Morremos para a lei e nascemos de novo para viver em Cristo. E aí sim poderemos contrair essas novas núpcias, porque esse marido, ele é quem nos faz cumprir a lei. Ele não é tão perfeccionista quanto o marido, ou seja, Cristo é perfeito, né? Ele quer perfeição, mas ele é compreensivo, ele sabe que somos imperfeitos. Então, pelo poder do Evangelho, ele vai nos santificando, ele vai nos transformando a partir do momento em que ressuscitamos com ele. Porque o homem, ele tem atração pelo que é proibido,
que é o pecado, né? E a lei exalta a fazer, ela aguça. A lei aguça a pessoa a cometer o pecado. No versículo 5 ele diz: as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. A essas paixões pecaminosas, elas foram postas em realce, a lei realçou essas paixões. E elas operavam na gente para quê? Para frutificar o pecado, que nos levaria à morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, mortos para o pecado, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A letra morreu para nós, estamos em Cristo, mas em Cristo cumprimos a lei. Então, ele diz que realmente é o poder do Espírito Santo, que nos leva a obedecer a lei. Porque quando somos transformados, e isso não vem de nós, vem de Deus, recebemos o Espírito Santo e é esse Espírito Santo que vai nos moldando, nos transformando e nos faz obedecer à lei. No versículo 7 ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo aqui está dizendo que nós conhecemos o pecado por causa da lei, é ela que nos mostra aquilo que é pecado. Então, se ninguém tivesse falado com ele, se não estivesse na lei a palavra cobiça como pecado, ele jamais imaginaria que o cobiçar seria um pecado. Então, a lei, ela aguça e ela mostra também o que é o pecado. E ele ainda diz que só há transgressão se houver lei, pois é a lei que diz o que é pecado. E ela mostra que você transgride, mesmo que não queira, você acaba transgredindo. Se não for em um ponto, em outro. E aqui ele fala também do 10º mandamento, não cobiçarás. Esse mandamento, ele é muito subjetivo. Por quê? Todos os demais mandamentos, pelo menos aqueles destinados à convivência do homem com o próximo, eles podem ser vistos. Se alguém rouba, alguém pode ver a pessoa roubando. Se alguém adultera, alguém pode ver a pessoa adulterando. Mas o cobiçar, ninguém vê. Isso é uma coisa do coração. Esse mandamento é o único que é subjetivo. Ninguém pode ver, só Deus. Só Deus vê o coração do homem. Então, a lei não me salva de jeito nenhum, porque se transgredirmos um mandamento, já estamos condenados, porque o céu exige perfeição. Então, a lei revela que eu sou pecador, porque eu cumpro 9 mandamentos, mas eu escorrego em um. Então, eu já estou condenado. O céu exige a perfeição, não pode ter nenhum. Então, ela só me revela que eu não consigo cumprir. Eu sou pecador e não vou cumprir toda a lei. No versículo 9, ele diz: outrora, sem a lei eu vivia,
Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Na verdade, o pecado, ele não é ruim aos nossos olhos. Pelo contrário, ele é um prato de delícias. Ele nos traz satisfação. Só que ele é uma ilusão, porque ele não nos preenche, mas é bom aos olhos, não é nada ruim. Só que sabemos que o pecado nos leva à morte, à separação de Deus, apesar dele nos parecer muito bom. Ele é pior do que os problemas que vêm na nossa vida, porque, na verdade, ele nos separa de Deus. No versículo 14, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele afirma que ele é carne, por isso ele não consegue cumprir. Ele está preso à escravidão do pecado. Ele fala aqui como qualquer cristão, né? E no versículo 19 ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E no 21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui muitas pessoas acham que não é Paulo falando, mas ele muda o tom da carta para falar no presente, como dizendo: isso é uma experiência pessoal, esse sou eu sou assim. Aí muitas pessoas acham que não é Paulo falando, mas ele fala sobre um cristão, porque ele diz: tenho prazer na lei de Deus, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem tem prazer na lei de Deus? Os cristãos. Então, ele fala sobre uma guerra que ele tem dentro dele. Mas vejo por meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, a mente dele tenta fazer o bem. Me faz prisioneiro da lei do pecado, que é a carne, né, que está nos meus membros, na carne. E aí ele fala: desventurado o homem que sou. Quem vai me livrar disso? Só Jesus Cristo. E nós sabemos que quanto mais na luz estamos, mais nós vemos as nossas manchas. A luz mostra a nossa imperfeição. Quando estamos num quarto escuro, não vemos as manchas do nosso corpo, mas ao acender a luz, nós vemos todas elas. Assim também falou Isaías, Pedro e João. E a santificação, para Paulo, é uma luta que ocorre diariamente, sempre. É uma guerra que temos dentro de nós e que temos que vencer dia a dia, porque pecamos e nos arrependemos. E ele diz: porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele diz sobre uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, a mente dele é para Deus, ele tem prazer na lei de Deus, mas o corpo ainda está ligado ao pecado. Então Paulo nos mostra essa guerra interior
que o cristão tem de lutar contra o pecado. E ele fala que nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Isso está no versículo 15. Ele mesmo não compreende por que ele age assim. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. E o mal que ele não quer fazer, ele faz. Ele diz no versículo 15: não faço o que eu prefiro, mas sim o que eu detesto. E só Cristo pode mudar isso. É o que Paulo nos fala. Capítulo 8. Aqui Paulo nos fala sobre a vida no Espírito. No versículo 1 ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, somos livres da condenação pelo pecado quando estamos em Cristo e somos justificados, mas não somos livres do pecado. Ainda pecaremos, só estaremos totalmente livres do pecado na volta do Senhor Jesus, quando formos glorificados. Aí sim estaremos longe da presença do pecado. Aí sim não haverá mais pecado. E quando estamos em Cristo, isso é a justiça do justo, que é Jesus, que é imputada a nós, e nós somos justificados. Então, nós somos injustos, ímpios. E quando Deus nos chama, isso é obra de Deus, para que ninguém se glorie. A justiça do Senhor Jesus, a perfeição dele, a obra dele, a vida dele, a obra que ele fez na cruz, é a justiça dele. Ele foi perfeito. E essa justiça é imputada a nós, ela vai para nossa conta. E aí nós somos justificados. Deus nos olha como justificados, como filhos. Aí sim podemos ter o cumprimento da lei através de Cristo, porque não somos mais escravos, não há mais condenação. Porque Deus condenou na carne do seu Filho os nossos pecados. Isso está no versículo 3, parte B. O que acontece? Nós não andamos mais na carne, mas sim no Espírito. Porque a justificação, o momento da justificação, que é um ato único, uma vez na vida, somos justificados. Ele tira de nós a condenação do pecado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não estamos mais em inimizade com Deus e não seremos mais condenados pelo pecado, porque esse pecado foi condenado em Cristo e não em nós. Então não há mais condenação para nós. E a santificação é um processo que vai da justificação até a nossa morte e que vai nos livrando aos poucos do pecado. À medida em que vamos lendo a palavra, vamos buscando a Deus, vamos orando, conversando com Deus, usando todos os meios para estarmos perto de Deus. Esse processo vai nos livrando. À medida em que fazemos isso, pecamos cada vez menos, conhecemos o desejo de Deus, meditamos na palavra, meditamos sobre se estamos fazendo aquilo ou não, lendo a palavra e vendo aquilo que Deus não quer, a gente medita e
começa a se indagar se nós somos assim. E a gente presta mais atenção aos nossos erros para não errar novamente. Esse é o processo de santificação que nos faz cada dia mais justos e menos pecadores. Claro que ainda vamos pecar, mas esse processo diminui muito as nossas opções de pecar. E é o Espírito quem nos liberta, é o que diz Paulo no versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viverdes, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aquele que vive segundo a carne está caminhando para a morte, mas o que vive pelo Espírito Santo, por Deus, buscando a Deus, por Cristo, e eles vão mortificar os feitos do corpo, da carne, Vão mortificar o pecado aos poucos e certamente viverão para a vida eterna. Porque antes nós éramos réu para o juiz. Deus era o juiz e nós éramos os réus que seríamos condenados. Mas depois de Cristo, nós somos filhos para o Pai. O Pai não é mais um juiz e nós não somos mais réus. Passamos a ser filhos do Pai, de Deus. Portanto, o cristão que vive sempre em pecado, ele peca, confessa, vence nele aquilo que ele alimentar. Aquilo que ele alimenta, se ele alimenta a carne, ele estará vivendo mais pela carne. E se ele estiver vivendo no Espírito, ele vai alimentando o Espírito, ele vai viver mais no Espírito e mortificar de forma mais rápida o pecado em sua vida. É claro que às vezes é necessário que Deus faça uma intervenção em nossa vida e nos discipline quando a gente deixa de viver pelo Espírito. E aí Deus vem com a disciplina sobre nós, porque Ele nos ama, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos salvou e Ele vai nos santificar, nem que seja por uma disciplina. Então, quando somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus, é o que ele fala no versículo 14. E no 16 ele ainda diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, ele nos diz: você é meu, você é de Deus, você é do Pai, você é filho de Deus. Ele mesmo testifica para nós, nós sentimos, nós ouvimos como que o Espírito Santo falar na nossa mente: você é filho de Deus, você é filho do Pai. Embora a luta com o pecado continue, mas nós passamos a ser filhos e co-herdeiros com Cristo. Aquilo que é de Cristo é nosso também. O reino de Cristo, porque haveremos de reinar com Ele. O Pai também é nosso Pai. Então, com Cristo seremos glorificados para ficarmos livres definitivamente do pecado. Aqui Paulo nos fala sobre a glória, apesar dos sofrimentos. No versículo 16 ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, nós sofremos aqui, mas hoje o que nós sofremos não é nada se você imaginar a glória que é revelada em nós e que nós veremos na volta do Senhor Jesus quando vivermos com Ele. Então, nada nesse mundo é comparado com essa glória. E essa glória e a graça de Deus é que nos dá suporte para suportar esses sofrimentos. Ele diz que também a criação foi condenada. E isso está em Gênesis, né? Quando Adão pecou, Deus também condenou a terra. E a criação de Deus também foi condenada. E ela também aguarda o livramento. Quando nós estivermos livres, ela também estará livre. Porque ela geme e suporta angústias, assim como nós. Isso está no versículo 22. Então, quando nós formos redimidos, quando o Senhor Jesus voltar e nos glorificar, a natureza também será redimida. E haverá novos céus e nova terra. No versículo 23, ele diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardamos a volta de Cristo, quando seremos ressuscitados e receberemos um corpo glorificado para entrar no reino do Senhor e com Ele viver eternamente e também com Deus. Nós ainda não fomos glorificados, mas temos esperança. Então, somos salvos? Somos. Somos glorificados hoje? Somos, mas ainda não. É certo que seremos glorificados. Isso está na palavra, é uma promessa de Deus. Então, podemos contar com ela. Só que ainda não. Temos que esperar a volta do Senhor Jesus. No versículo 26, ele diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que Paulo quer dizer com isso? Que o Espírito intercede pelos santos. Quando oramos, a palavra diz que não sabemos orar, não sabemos o que pedir, porque não sabemos o que é bom para nós. Às vezes estamos pedindo uma pedra no lugar de um pão. Não sabemos aquilo que Deus quer ou aquilo que é bom para nós. E às vezes pedimos coisas que não serão boas para nós. Por isso, o Espírito intercede pelos santos. Cristo e o Espírito intercedem por nós. Por isso, não há condenação. Então, são dois intercedendo por nós. O Espírito que está conosco e Cristo que está lá em cima, que também intercede. Dois intercedendo por nós ao Pai. Isso é a divindade em nós, que é o Espírito Santo, orando a divindade que está sobre nós, que é Deus. É o que Paulo nos diz no versículo 27, que é pela vontade de Deus. Não sabemos orar, não sabemos o que é bom, como eu disse. Então, Deus não nos dá sempre o que pedimos, porque às vezes o que a gente pede não é aquilo que vai ser bom para nós. E aí Deus não nos dá. Deus diz o não, porque Ele nos dá
verdadeiramente aquilo que precisamos. Então, devemos sempre prestar atenção nas orações para não pedir coisas que podem ser ruins para nós, ou ao menos falar com o Senhor: Senhor, se isso for bom para mim, o Senhor me dê. Se não for, esqueça, Senhor, o meu pedido. É assim que devemos falar com o Pai, porque às vezes nós não sabemos se aquilo vai ser bom ou não. Por isso, devemos pedir sempre deixando para Ele decidir, porque Ele é quem sabe aquilo que é bom para nós. No versículo 28, ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que quantas coisas cooperam para o bem? Todas, não são algumas, são todas, cooperam para os que amam, para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas e até coisas más que nos acontecem, elas também cooperam para o nosso bem. Sempre tudo que acontece conosco está sob o controle de Deus, e tudo que vem de Deus sempre coopera para o nosso bem. Aqui Paulo não fala: sabemos que todas as coisas boas cooperam para o nosso bem. Ele não diz coisas boas, podem ser boas e podem ser ruins. É só olhar a vida de Jó, quanto Jó sofreu, mas todo aquele sofrimento foi para quê? Para que ele conhecesse a Deus, porque ele falou com Deus por muito tempo. Jó perguntou a Deus: por que, Senhor? O que eu fiz? Que pecado eu cometi? Por que isso está acontecendo comigo? E Deus fez silêncio. Mas Deus, quando falou, ele se fez conhecer para Jó. E aí Jó aprendeu a conhecer a Deus. E diz: o meu Redentor vive. Só então Deus o abençoou e lhe deu tudo em dobro. Então todo aquele sofrimento, além de ser uma permissão que Deus deu a Satanás, mas foi para o aprendizado de Jó, porque aí Jó passa a saber quem é Deus, porque ele dizia: antes eu ouvia falar de Deus, hoje eu te vejo, hoje eu te conheço. Então todo aquele sofrimento sempre cooperou para o bem de Jó, assim como é para nós. E qual é o bem que Deus fala aqui? Qual é o desejo de Deus para nós? É que sejamos conformes à imagem de seu Filho, como está no versículo 29. Essa é a vontade de Deus, que sejamos iguais a Cristo, conformes à imagem de seu Filho. No versículo 30, Paulo diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Muitas pessoas dizem que creram, que aceitaram Jesus. Na verdade, ele não foi eleito porque ele creu. Eu quis crer em Jesus, então eu sou um eleito. Não. Ele creu porque ele foi eleito antes da fundação do mundo. É o que Paulo nos diz. Deus já predestinou muitos antes da fundação do mundo para que fossem conformes o Filho dele.
Então, quando a pessoa crê, é porque ele foi eleito. Ouviram a voz do pastor e o seguiram. A voz do pastor é a palavra de Deus. Ouviram a palavra, porque a fé vem pela palavra, creram, foram justificados. Então, a quem Deus já predestinou, muita gente tem um problema com essa doutrina de Paulo, né? Porque é a doutrina da eleição, e acham que é uma injustiça Deus predestinar alguém. Mas a própria Escritura tem muitos casos desse. Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. Quanto a Esaú e Jacó, Deus já havia determinado quem seria aquele que levaria a descendência de Abraão. Deus já havia se agradado de Jacó antes mesmo dele nascer e já tinha desagradado de Esaú antes mesmo dele fazer qualquer mal, porque ele era um feto na barriga da mãe, um bebê, e Deus já havia escolhido Jacó. Então, muitas pessoas têm problemas quanto a essa doutrina da eleição, mas Paulo nos diz que aqueles a quem Deus predestinou, a esses ele chamou. Chama pela palavra. E depois que chama e a pessoa crê, Deus regenera, dá fé à pessoa e através dessa fé ele é justificado. Aqueles a quem chamou, ele justificou. E aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. Paulo não fala no futuro, ele irá glorificar. Não, ele já fala no passado. Aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. Isso já aconteceu no tempo de Deus. Isso é uma certeza, é uma promessa, é algo certo. Então, nós ainda não chegamos lá, mas já temos a certeza de que isso vai acontecer. Então, aqueles que creem foram eleitos, eles ouviram a voz do pastor. E aí, como é que a gente pode imaginar isso? Vamos supor, duas pessoas ouvem o mesmo sermão. Um ouve com o coração, outro não. Um é regenerado, outro não. E a pessoa não tem consciência disso. Quando ela percebe, ela creu, ela foi regenerada. Então, aquele que é justificado, ele não está mais condenado. A justificação é um ato jurídico no tribunal de Deus. Nós passamos por Cristo, por isso fomos justificados. Cremos em Cristo, ouvimos a voz do pastor, cremos nele e por isso somos justificados. E nada mais muda esse ato no tribunal de Deus. Mas como Deus, que é justo, pode justificar o injusto? No versículo 34, Paulo diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem os condenará? Ele está em Cristo. Quem vai condená-lo? Quem está em Cristo, não há mais nenhuma condenação. Deus não condena mais, porque condenou aquela pessoa no próprio Cristo. Então, essa é a segurança da salvação. E Paulo faz 5 perguntas retóricas, para falar
dessa segurança da salvação, para que o cristão tenha segurança de que está salvo e permanecerá salvo, e que não há mais nenhuma condenação para ele. No versículo 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe alguém maior que Deus? Então, quem será contra nós? No versículo 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus chegou ao ponto de entregar o seu próprio filho por nós, para que fôssemos salvos, era o plano de redenção dele que o Filho cumpriu em obediência ao Pai. Se ele já fez o que para ele era mais sofrido, que era não poupar o Filho, então ele não nos dará graciosamente com o Filho todas as coisas? E no versículo 33, ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode acusar os eleitos? Só Deus poderia acusar. Entretanto, pelo seu Filho, pela justiça de Cristo em nós, por Cristo, que foi condenado no nosso lugar, nós não temos mais condenação. Então, quem intentará acusação contra nós? No versículo 34, ele pergunta: quem os condenará? E no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Se Cristo morreu por nós, se esse foi o amor de Deus, a prova do amor de Deus por nós, quem vai nos separar desse amor? Não existe nada maior que Deus. Mas Deus, aqui, quando ele justifica uma pessoa, ele não está passando por cima do pecado, porque a palavra diz: a alma que pecar morrerá. Mas alguém tem que morrer, e alguém morreu. Então a justiça foi feita. Quem morreu? Foi Cristo. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou os nossos pecados. A ira de Deus, que seria a nossa condenação, veio sobre ele. Deus condenou e puniu em Cristo os nossos pecados. Por isso não há mais condenação, porque Deus não condena duas vezes o mesmo pecado. E ele já condenou os pecados em Cristo. E nós recebemos a justiça de Cristo. Então Deus deixou para lá os nossos pecados? Não. Ele condenou os nossos pecados em Cristo. A justiça foi feita. O pecado foi condenado, só que no Filho e não em nós. Então, antes nós éramos réus, agora nós somos filhos. Claro que pecamos, mas nesses momentos devemos confessar ao Senhor o nosso pecado e nos arrependermos dele. E aí, quando confessamos, Deus olha lá para a cruz. Ele está pedindo perdão por esse pecado. Mas esse pecado já foi pago no meu filho. E aí Deus nos perdoa, porque aquele pecado foi pago em Cristo. Então, nada mais nos afasta do amor de Deus. E a segurança da nossa salvação sempre esteve nas mãos de Deus. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos dá fé, é Ele quem nos regenera, nos dá vida em Cristo, nos faz crer no Filho dele. E aí Ele nos justifica e aos poucos vai nos santificando
até a glorificação, quando Cristo voltar e poderemos ter a maior das promessas, que é a vida eterna. Bom, irmãos, até aqui vimos mais 3 capítulos da carta aos Romanos, porque a carta é grande, meia complicada para explicar, mas espero que tenha ajudado a vocês e ficamos aí até a próxima, onde veremos mais outros capítulos. Então, até a próxima.